Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo rápido e objetivo. Também eu quero te pedir um favor, se inscreva no nosso canal, se gostar dos nossos vídeos, se apreciar o nosso material, divulgue, compartilhe, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Hoje, nesta oportunidade, vou fazer um breve comentário de um livro que eu recomendo, mas ao mesmo tempo eu entendo que o autor, apesar de vários comentários verdadeiros, comentários precisos sobre a compreensão do evangelicalismo brasileiro, ele cometeu aqui uma gafe inapropriada ou até injusta, que me fez aqui fazer esse vídeo rápido, até porque eu sempre indico esse livro, já usei parte dele, não havia lido do começo ao fim, e aí então peguei o livro do Dr. Augusto Nicodemos, o que estão fazendo com a igreja, estou fazendo uma nova pesquisa então e relendo o livro, que aqui eu só li um capítulo, quando eu precisei na faculdade, com meus alunos, tratar de um assunto sobre teologia liberal. Também estou lendo esse outro livro, Movimento Neopentecostal Brasileiro, da Ragnos, está aí o livro, mais os livros do Paulo Romero, que eu já havia lido, enfim. Estou preparando uma nova palestra, preparando uma palestra mais atualizada, da que eu já ministrei outrora, inclusive aqui no canal. Então a gente está sempre se atualizando. E aí eu peguei então o livro do Dr. Nicodemos para fazer essa pesquisa, que inclusive quem prefacia o livro é o meu amigo, um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa também, que é o pastor Paulo Romero, pentecostal clássico e arminiano, mais para wesleyano que arminiano. E aí eu estou aqui fazendo a minha catalogação, preparando aqui o material, fazendo uma nova compilação para uma outra palestra. Então, acho na página 22, no tópico 5º, o seguinte comentário que passo a ler para você. Diz o Dr. Augusto Nicodemos: a orientação teológica evangélica sofreu uma sutil mutação. De agostiniana e reformada, passou a se caracterizar por uma tendência predominantemente arminiana. Tal mudança acarretou várias consequências. A penetração no meio evangélico desses temas como a teologia relacional, que é filhote do arminianismo, a invasão da espiritualidade mística centrada na experiência, fruto do reavivalismo pelagiano de Charles Finney, e de depreciação da doutrina em favor do pragmatismo e o antropocentrismo do culto, na igreja e na missão, produtos da orientação teológica arminiana, centrada no homem. Bem, faça a minha leitura até aqui. Quero deixar, antes de continuar, bem claro que a leitura do livro dele ainda vale a pena. Eu tenho quase todos os livros do Nicodemos aqui, quando ele lança eu adquiro. Mas é lamentável que uma pessoa que tem a bagagem que o Dr. Nicodemos tem, que não é qualquer um nesse mundo que tem, seja um tanto vulgar na hora de fazer uma acusação. E eu até acho engraçado porque uma vez fiz essa pergunta a um pastor reformado, ele ficou meio no ar, assim, não soube o que me responder, porque Agostinho, ele fala da teologia agostiniana como algo bom. E é engraçado que a Igreja Católica Romana tem em Agostinho o pai da Igreja Católica. E aí a Reforma Protestante tem também o mesmo pai. Isso é um questionamento muito interessante. Alguma coisa não está bem ou não está cheirando bem no reino da Dinamarca. Porque como é que pode dois movimentos antagônicos, Igreja Católica Romana, Igreja Reformada, terem o mesmo pai? E aí, justamente, eu compartilhei lá no grupo de apologistas brasileiros, e lá no nosso grupo
que na verdade é criado por ele, esse grupo, está o pastor Jamierson Oliveira. Ele faz algumas ponderações interessantes e eu passo a lê-la para você para depois fazer as minhas. Ele diz assim: fico triste com a desonestidade intelectual do reverendo Augusto Nicodemos. Alguém com a formação dele, acesso à informação, boa biblioteca de pesquisa, não pode escrever algo assim. Será que o arminianismo verdadeiro é o responsável pela deterioração da igreja no Brasil? Será que ele esqueceu que sua igreja até recentemente estava envolvida com a maçonaria e que o liberalismo teológico nasceu no meio calvinista e que a teologia da prosperidade é fruto também da falta de distinção entre Israel e a igreja, tese defendida pelos aliancistas reformados, que acabam por aplicar para a igreja as bênçãos materiais dos judeus para os cristãos? Essa bagunça que vemos no meio evangélico é fruto desse tempo que vivemos, do antropocentrismo moderno, do crescimento sem doutrina, da má formação da liderança, entre outros problemas, e não da tradição arminiana. Veja, basta pegarmos duas denominações arminianas no Brasil, os batistas e os assembleanos. Vê se o que eles escreveram se aplica a essas igrejas. Absurdo, conclui pastor Jamierson Oliveira. E aqui, diga-se de passagem, até 2006, um pastor na igreja do reverendo Augusto Nicodemos podia ser maçom e pastor, mas não podia ser arminiano e pastor. E olha, uma nota muito bem colocada pelo pastor Jamierson aqui, que eu corroboro. Primeiro, a teologia liberal, da qual ele combate neste livro, nasce no meio ou no seio do calvinismo alemão, e não nas igrejas arminianas. Absurdo essa colocação dele. Nasce lá. Segundo, o reverendo Anderson, que criou os landmarks da maçonaria, também era presbiteriano. Então a maçonaria nasce dentro da igreja presbiteriana europeia. E aí ele vem com essa desfaçatez de jogar a culpa no arminianismo. O arminianismo em si, ou o wesleyanismo em si, não é antropocêntrico. Outra coisa, o trabalho de Finney nos Estados Unidos e no mundo, porque a igreja arminiana é responsável pelo grande avivamento. É que eu perdi. Eu tinha uma revista aqui da editora Fiel, que é extremamente calvinista, eles fazendo uma matéria, um artigo, se eu achar eu coloco aqui na descrição do vídeo, mas eles falando que a frieza espiritual dos calvinistas, os pecados, a promiscuidade, isso escrito por um calvinista, dos calvinistas do século XVIII, gerou o avivamento que redundou no arminianismo, que trouxe mais avivamento e que trouxe as grandes missões através dos arminianos. Então acusar o arminianismo de ser culpado pelos problemas do evangelicalismo brasileiro não é justo. Outra coisa, nós temos no Brasil uma igreja extremamente problemática, doente, que é a Igreja Congregação Cristã no Brasil, que é calvinista. Nós temos a seita do Miguel Ângelo, que é ultra mega blaster calvinista. Então não é porque uma organização é pró-calvinismo ou pró-arminianismo que o arminianismo ou o calvinismo em si seja o problema. Eu, ao contrário, doutor Nicodemos, se caso o senhor assistiu o meu vídeo, eu gostaria de ter dinheiro para fazer uma tese de doutorado, de mestrado ou doutorado sobre isso. Eu acuso, porque eu li Nietzsche, eu li quase todas as obras do Nietzsche, porque quando você analisa o Deus que o Nietzsche critica, ou que o Spinoza critica, ou mesmo no século XX, o Jean-Paul Sartre, por exemplo, eles criticam o Deus calvinista, não o Deus arminiano, a visão de Deus. A visão calvinista, não a visão de Deus arminiana. Então eu poderia dizer, e eu defendo essa tese, só precisaria ter dinheiro e recursos para ir atrás dos argumentos e colocar isso substancialmente num papel e transformar isso numa doutrina acadêmica, que o ateísmo
que dominou o século XVIII e XIX, nasceu por causa do calvinismo. Eu tenho aqui uma citação do rei da Inglaterra, e ele fala que se o calvinismo é assim, a igreja não precisaria nem de inimigos, de tão assustador que é esse calvinismo. Que ele manda uma comissão no Sínodo de Dort, quando o pessoal volta de lá com a solução e com a doutrina fechada, e fala para o rei leva um susto. Então, lamento por este dito do nosso querido doutor Augusto Nicodemos, lamento por essa colocação dele. Outra coisa, eu não quero defender Finney aqui, mas chamar ele de pelagiano... Eu tenho aqui a teologia sistemática de Finney, eu não vou dizer que ele não tem errado em um ponto ou outro, é complicado. Outra coisa, não sei se o senhor sabia, se o senhor já leu, doutor Nicodemos, mas o movimento pelagiano, quando nasce lá nas barbas do agostinianismo, nasce também por causa da frouxidão espiritual do agostinianismo. Embora arminianismo, wesleyanismo não tem nada a ver com pelagianismo. Se é que a gente sabe o que é pelagianismo. Porque quando Pelágio, depois de morto, porque enquanto vivo, por 2 vezes Agostinho tentou condená-lo, ele se safou. Depois que ele morreu, Agostinho, numa 3ª tentativa, conseguiu condenar Pelágio. Não estou defendendo Pelágio, só estou dizendo os fatos. Então nós não sabemos o que é pelagianismo, porque Pelágio morreu e depois que ele foi morto, os seus escritos foram queimados. Nós não temos noção absoluta do que é o pelagianismo, a não ser pela caneta de Agostinho, que, segundo os bispos do seu tempo, e eu li a biografia dele, era chamado de o bispo pagão entre nós. Olha que bonito. O bispo pagão entre nós. Então, voltando aqui para a questão, chamar Finney de pelagiano é problemático. E eu aconselharia, se eu pudesse, aos que pensam dessa maneira, que fizesse uma pesquisa mais acurada. Eu acho que o nascimento do arminianismo era algo que não tinha como ser contido. No primeiro momento, a Igreja Reformada não teve escolha, teve que ficar do lado do calvinismo por uma questão estratégica política. Embora os menonitas, eles não pensavam de maneira similar ao calvinismo. Eles não pensavam nessa linha. Quando a gente analisa os pré-reformadores, nenhum deles, estou falando anacronicamente, obviamente, seguia essa linha calvinista ou essa linha agostiniana. E antes de Agostinho também, eu vou botar aqui o que cria a igreja antes de Agostinho. Estou pondo aí para você ler. Tá dando uma olhada aí? Para o vídeo, leia, analise. Isso está num concílio. Essa visão aí, que é muito similar à arminiana, é a visão que a igreja primitiva acreditava. Então, lamento pelo comentário do Dr. Nicodemos, corroboro com as colocações do meu amigo, do pastor Jamierson Oliveira. Apesar disso, se você precisa de um livro que vai refutar alguns argumentos da teologia liberal, está aqui. Ele tem aqui alguns bons argumentos, tá? Agora, acusar, jogar nas costas do arminianismo um pecado que não é dele, não é justo. Não é justo, tá certo? Eu acho que não adianta sentar em cima do próprio rabo e acusar os outros. O chinelo da humildade cabe muito bem aqui, doutor Augusto Nicodemos. Espero que o senhor tenha um aí para vestir, tá bom? Eu também não estou aqui dizendo que o arminianismo não tem falhas, que os movimentos arminianos não corroboraram, por exemplo, com o teísmo aberto. Não estou dizendo isso. Eu sei das falhas e das heresias que o extremismo, tanto de um quanto de outro, pode levar. Agora, jogar a culpa sobre uma visão sem analisar todos os fatos é extremamente inadequado. Tá certo? Eu queria fazer esse vídeo porque eu não poderia deixar de falar também. O pastor Jamierson se manifestou no Face e eu precisava fazer esse breve vídeo para colocar isso para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido o nosso vídeo e se você puder compartilhar, eu agradeço. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.